Fala, concurseiro e concurseira. Bora conversar hoje sobre a Lei 317, Lei Complementar 317. Uma lei minúscula, a gente pincelou um pouquinho sobre ela ontem, conversando sobre as funções de delegado. Eu disse que ia ter um momento oportuno para ela, e esse momento chegou. Então, como é uma lei muito pequena, eu tentei fazer um esqueminha aqui para vocês de forma bem simples, mas vai ser 100% texto lei hoje. Então, para você ter ideia, essa lei tem 3 artigos. Alguns parágrafozinhos ali, mas coisa bem simples e coisa que você também já sabe. Então, hoje vai ser uma aula sobre o óbvio. Então, bora lá. Esse aqui é o momento para você tirar um print, caso você queira tirar agora, e simbora. Lei Complementar 317, que fala sobre o cargo de delegado de polícia, as suas atribuições e tudo mais. Então, nós vamos conversar sobre ele hoje. Vou ficar alternando entre a minha imagem e o PDF. No caso, hoje é PDF mesmo, não é slide, porque está muito corrido para mim esses dias, então utilizei o próprio material do projeto APCPE para a gente conversar. Então vai ser o seguinte, eu vou estar aqui conversando com vocês, você vai estar lendo comigo também o texto lei, pode ser até que eu suma aqui da tela por um instante, só para ajustar aqui, ó. Então, como aqui já está dizendo, é uma lei minúscula e de fácil assimilação. A gente vai ler apenas o texto lei e marcar o que mais importa. Vamos lá. O cargo e as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica e policial, essenciais e exclusivas do Estado. Ontem a gente conversou sobre a essência da atividade policial, no caso do delegado de polícia, e eu conversei com vocês que era a atividade jurídica. Beleza, continua certo o que eu falei ontem, mas você tem que ver o comando da questão. Se a questão vier de acordo com a lei complementar 137, que foi o que a gente conversou ontem, é natureza jurídica. Se for lei complementar 317, que a gente está conversando agora, jurídica e policial. Eu acho muito difícil a banca vir falando especificamente que é somente isso ou aquilo. Por quê? Dá pano para manga. Então a gente tem um recurso já pronto. Então, por via das dúvidas, você vai levar a prova que a natureza de delegado de polícia é jurídica e policial. Então, ele acumula essas duas naturezas jurídicas e policiais. Então, a gente tem o seguinte, ó, o cargo de polícia, o cargo de delegado, ele possui funções típicas de polícia judiciária, ou seja vai investigar, apurar infrações, buscar e angariar informações acerca de delitos, com o objetivo de apurar infrações penais. Lembra que a gente conversou ontem que aqui existem duas exceções. No caso, ele não vai, como é uma polícia estadual, né? Então ele não vai apurar infrações de cunho político. Então isso aqui é para a PF, então colocar aqui político. Você vai ler lá o artigo 144 da Constituição Federal, no seu inciso 1º, que vai conversar sobre as atribuições da PF. Se não me falta a memória, você vai ver lá que existe as infrações de cunho político, as investigações, que é da PF. Então, a PC não vai se envolver nisso. E também as infrações de natureza militares. Então, essas duas infrações que a gente já conversou ontem, hoje é somente para poder dar uma revisada. Essas duas aqui, elas são exceções. Então, já marca aí no seu caderno e tudo mais, que essas duas são exceções. A atividade de investigação da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Tem que estar sempre lembrando isso aqui, porque a gente está falando de um cargo de natureza estadual. Então, anota as exceções, que vai que vem na prova, né? Não vamos ficar pelo excesso. Então, bora lá. O Delta, ele possui natureza jurídica e policial, conforme a gente conversou ontem. Ontem eu destaquei a jurídica, porque é o que está na Lei 137, mas na 317, que é a lei específica do delegado, ele possui as duas funções. Bora continuar aqui. Aqui só são algumas explicações do parágrafo 1º. Bora pular para o parágrafo único. Então diz o seguinte, ó. É garantir ao delegado de polícia, para a formação de seu convencimento no exercício de suas atribuições, a interpretação do ordenamento jurídico com isenção de imparcialidade de modo fundamentado. Então diz o seguinte, ó. Conforme a gente já estuda, vou deixar aqui na tela para vocês irem anotando também, e uma tela pequena aqui para mim. Como a gente já estuda lá no inquérito policial, uma das características do inquérito policial é a discricionariedade do delta. Então, o delegado de polícia, a delegada de polícia, ele vai conduzir o inquérito policial da forma que ele achar mais pertinente. Não quer dizer que ele vai fazer de qualquer jeito. Quer dizer que para a discricionariedade dele, perdão até pelo gaguejado, é 9h15, já estou com sono, até pela discricionariedade do delta na condução do inquérito policial, ele tem que seguir algumas regras, por assim dizer. Regras que basicamente não violam direitos e garantias fundamentais. E a CESP já cobrou isso aí, inclusive na prova da POAL, agora em 2023, que é da Polícia Científica lá de Alagoas. Então, ele meio que induziu o candidato a erro, dizendo que pode ser de qualquer jeito. Mas aí, o candidato tem que ter em mente que não pode
infringir direitos e garantias fundamentais. Então, esse parágrafo único que a gente acabou de ler diz o seguinte, ó, é garantir ao delegado de polícia a discricionariedade nas suas atribuições de delegado de polícia, desde que respeite os direitos e garantias individuais, tá meio que implícito aí, mas como você já estuda inquérito policial, já estuda processo penal, também já está ciente disso. Então, bora continuar aqui no nosso estudo. Deixa eu passar aqui o mouse. Aqui, ó, o parágrafo único desse artigo assegura que o delegado de polícia garantirá a interpretação do seu ordenamento jurídico com isenção, imparcialidade e fundamentação enquanto forma o seu convencimento. Então, tudo que ele for fazer é fundamentado, ou tem que ser fundamentado. Aqui no artigo 2º diz o seguinte, ó, o ingresso no cargo de delegado de polícia dá-se-á sempre na faixa nas classes iniciais, mediante prévia aprovação em prova de concurso público e títulos, com a participação da OAB, sendo exigido diploma de bacharel em Direito e no mínimo 3 anos de atividade jurídica policial comprovada. Então aqui é o seguinte, ó, aqui em Pernambuco, com licença cachorro, aqui em Pernambuco exige na verdade atividade jurídica. Em alguns outros estados não exige. Então para você ser delegado de polícia aqui em Pernambuco, você tem que ter a atividade jurídica. Atividade jurídica, que é de 3 anos. Não sei se dá para ler direito aí, espero que dê, deixa eu ver ali. Dá para ler. Não é a melhor letra, mas atividade jurídica de 3 anos. Se vocês pararem para perceber, eu gosto de fazer tudo quadradinho assim. Minha cabeça faz mais sentido. Atividade jurídica, mínimo de 3 anos. Deixa eu ver aqui, mais alguma informação que eu deixei passar. Atividade jurídica, OAB, mas vamos anotar, né? Vai que o cara seja iniciante total. O delegado de polícia ser delegado, de acordo com a Constituição lá em 1988, a partir de 88, tem que ser bacharel em Direito. Então, bacharel em Direito. Antes, poderia não ser. Mas, de 88 para cá, tem que ser bacharel em Direito. Ficou ilegível isso aqui. Mas saiba que é bacharel em Direito. E agora, bora para o artigo 3º da nossa lei complementar 317. Na verdade, parágrafo único ainda. A experiência de 3 anos referida no caput não se aplica ao concurso público iniciado antes da vigência da lei complementar. Conforme eu falei para vocês, antes de 1988, com a nossa Constituição atual, era permitido que existisse delegados de polícia que não fossem bacharéis em Direito. E tinha um monte. Tanto é que essa galera continuou trabalhando após a promulgação da Constituição e beleza. Mas da Constituição para frente, somente bacharéis em Direito podem exercer o cargo de delegado de polícia. Aqui em Pernambuco, isso se estendeu para o Brasil todo. Vamos lá. Artigo 3º e nosso último artigo. A remoção do delegado de polícia dá-se-á somente por ato devidamente fundamentado. Até uma forma de resguardar e proteger o delegado de polícia, servidor público, na verdade, sobre injustas modificações. O cara está aqui lotado em Caruaru e, do nada, jogam ele para Recife sem motivo nenhum. Então, todo ato de remoção de delegado de polícia tem que ser devidamente fundamentado. Bruno, você é delegado de polícia aqui em Caruaru, mas você está sendo removido lá para Recife porque estamos com falta de pessoal e você supre essa lacuna. Então, beleza, fundamentou o ato, eu tenho que ir. É assim que funciona. Não existe a remoção sem a fundamentação. E se houver, aí vai ter os trâmites legais para poder anular esse ato, né? Como é um ato ilegal, tem que ser anulado. Então, vamos lá. E, por fim, é só isso. Como falta dizendo aqui para vocês, é só isso? Sim. Aqui tem uma tabela resumo para vocês. A gente lê aqui somente para repassar tudo isso que a gente já conversou até agora. E diz o seguinte, ó. O artigo 1º diz: cargo, funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais de delegado de polícia são de natureza jurídica e policial e também são essenciais do Estado. Então aqui, ó, vou colocar um chicozinho. São atividades essenciais do Estado. Essenciais do Estado. Parágrafo único. O delegado tem direito à interpretação do ordenamento jurídico com imparcialidade e fundamentação. O ingresso no cargo tem que ser, aqui no Telegram, ingresso no cargo, faixa e classes iniciais por concurso público com participação da OAB. Os requisitos: diploma, direito e experiência mínima de 3 anos, no caso, a prática jurídica. Parágrafo único. Experiência de 3 anos, não se aplica a concursos iniciados antes dessa data, como a gente já conversou. E a remoção do delegado somente por ato devidamente fundamentado. E sim, é somente isso. Lei Complementar 317 é uma lei minúscula, apenas 3 artigos. Não é uma das minhas apostas para essa prova da PCPE, porque a gente está tratando de cargos de agente e escrivão de polícia. Então não faz tanto sentido assim cair uma questão sobre delegado de polícia.
faria muito mais sentido perguntar para o futuro agente de polícia, para o futuro escrivão de polícia, coisas pertinentes ao cargo que ele vai exercer, não ao chefe dele. Então, mas, como é um assunto fácil e tranquilo, não faz mal nenhum você ficar sabendo dele, beleza? Então, por hoje é só. Foi uma aula bem pequenininha, ó, 10 minutinhos e 15 agora. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo e quer que a gente dê continuidade, deixa aqui o comentário para a gente saber que está dando certo, que você está gostando. E até a próxima aula. Deixa aqui o quadro para você tirar o print. Esse aqui é o momento. Vou sumir e valeu!